Você consegue imaginar estar em um lugar comum, com pessoas comuns, e de repente, o céu se abrir. Um som como de um vento impetuoso invade o ambiente. Não é um vento natural. É algo celestial, poderoso, diferente de tudo o que já se ouviu. Foi exatamente isso que aconteceu no dia de Pentecostes. A Bíblia diz: de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Atos 2:2-4. Aquele momento não foi apenas um evento histórico. Foi o nascimento da igreja, o cumprimento de uma promessa feita por Deus através dos profetas. O Espírito Santo desceu com poder, enchendo corações, transformando vidas e dando início a um mover que atravessaria séculos, a promessa que virou realidade. O que havia sido dito por Jesus em João 14 e confirmado em Lucas 24:49, agora se cumpria diante dos olhos dos discípulos. Eles estavam reunidos em oração, como haviam sido instruídos, e no tempo determinado por Deus, o Espírito veio. Aquilo não foi apenas uma manifestação espiritual, foi o céu invadindo a terra. Foi o início de uma nova era, a Era do Espírito. Até então, a atuação do Espírito Santo era pontual e direcionada a pessoas específicas, como profetas, reis e juízes. Mas agora, ele estava sendo derramado sobre todos os que criam, sem distinção de idade, gênero, classe ou nacionalidade. Pedro, ao ver a multidão se reunindo, cheia de espanto e dúvida, levantou-se e, inspirado pelo Espírito, fez uma das pregações mais impactantes da história. Ele declarou: "Isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. Os vossos velhos sonharão sonhos." Atos 2:17. Era o cumprimento de uma profecia antiga. O tempo havia chegado. O Espírito agora estava disponível para todos. Um mover que alcança todas as nações. O texto de Atos 2 enfatiza um detalhe poderoso. Pessoas de várias nações estavam em Jerusalém naquele dia, e cada uma ouviu os discípulos falarem em sua própria língua. Era como se Deus estivesse dizendo: esta mensagem não é só para um povo, é para todos os povos. Esta promessa não é só para Israel, é para todas as nações da terra. O Espírito Santo unificou o que o pecado havia separado. Onde antes havia divisão de línguas e culturas, agora havia unidade através do Espírito. Era o início do plano de Deus de alcançar o mundo inteiro com o Evangelho. Não é por acaso que os discípulos começaram a falar em línguas que eles mesmos não conheciam. Foi um sinal de que Deus estava removendo todas as barreiras para que o seu amor fosse proclamado até os confins da terra. Uma mensagem de arrependimento e esperança. Quando Pedro terminou de pregar, a resposta do povo foi imediata. Que faremos, irmãos? Atos 2:37. Eles estavam tocados, quebrantados, conscientes de que haviam rejeitado o Messias prometido. E Pedro respondeu com a chave da nova vida. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Aqui está o coração do Evangelho. Arrependimento, perdão e a promessa do Espírito. Não há transformação sem arrependimento. Não há nova vida sem perdão. Não há força para viver segundo o propósito de Deus sem o Espírito Santo habitando em nós. E essa promessa não estava limitada àquelas 3.000 pessoas que creram naquele dia. Pedro deixa isso claro. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Atos 2:39. Uma igreja cheia do Espírito. A partir daquele momento, algo extraordinário começou. Não era apenas um grupo de pessoas reunidas em torno de uma crença. Era uma comunidade viva, movida pelo Espírito de Deus, que vivia em unidade, partilhava tudo o que tinha,
perseverava na oração, na doutrina dos apóstolos e na comunhão. A Bíblia diz que todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Atos 2:47. Era Deus operando através de uma igreja simples, mas cheia de poder. Eles não tinham templos grandiosos, mas tinham corações ardentes. Não tinham redes sociais, mas tinham testemunhos poderosos. Não tinham status político, mas tinham autoridade espiritual. Onde quer que fossem, algo acontecia. O Espírito estava com eles, a mesma promessa para hoje. Muitos pensam que Atos 2 foi um evento único, que ficou no passado. Mas a verdade é que a promessa continua viva. O Espírito ainda se move. Ele ainda enche corações. Ele ainda transforma vidas. O mesmo fogo que desceu naquele dia ainda pode arder dentro de você. O mesmo vento que soprou ainda sopra onde há corações sedentos. O mesmo Deus que operou sinais, prodígios e salvação continua chamando, curando, libertando e enviando. O Pentecostes não foi apenas um marco histórico. Foi um convite eterno. Um chamado para vivermos cheios do Espírito, para sermos testemunhas ousadas de Cristo, para experimentarmos a verdadeira vida do reino de Deus. Um convite à rendição. O Espírito Santo não invade corações que não o desejam. Ele se manifesta onde há entrega, humildade e fé. Ele habita em corações rendidos, prontos para obedecer, dispostos a andar em santidade, comprometidos com o reino. Se você deseja experimentar o que os discípulos viveram em Atos 2, não basta conhecer o texto. É preciso viver o texto. É preciso orar como eles oraram, esperar como eles esperaram, crer como eles creram. E então você verá que o Espírito ainda é derramado com poder. Hoje, o convite é para você. Arrependa-se, busque ao Senhor com sinceridade, peça para ser cheio do Espírito e esteja pronto para ser transformado por completo, porque quando o Espírito Santo desce, nada fica igual. O natural é invadido pelo sobrenatural. O medo dá lugar à ousadia. O silêncio é substituído por louvor. E o céu toca a terra mais uma vez. O Espírito ainda sopra. Atos capítulo 2 não é apenas um registro antigo. É um espelho que nos mostra o que a igreja foi chamada para ser. Uma comunidade viva, cheia do Espírito, movida por fé e ousadia. É um convite para todo aquele que deseja viver além da religiosidade, além das estruturas humanas e mergulhar naquilo que Deus tem de mais profundo. O mesmo fogo que ardeu sobre os discípulos ainda está acessível. O mesmo vento que encheu aquela casa ainda sopra sobre corações dispostos. O mesmo Espírito que capacitou homens comuns a impactarem o mundo está hoje à disposição de todos os que creem. Mas a pergunta continua ecoando. Você está pronto? Pronto para se arrepender? Pronto para abrir mão do controle? Pronto para ser cheio do Espírito? Pronto para ser uma testemunha viva do poder de Deus? Não deixe que o Pentecostes fique apenas no passado. Viva-o hoje. Busque-o com sinceridade. Clame com fervor. E o Deus que não muda responderá, porque o céu ainda se abre, o Espírito ainda é derramado, e os corações rendidos ainda são transformados. Que você não apenas leia sobre Atos 2, mas que viva o seu próprio Pentecostes. E que, cheio do Espírito, seja instrumento de Deus para incendiar outros com a chama que vem do alto. O Espírito ainda sopra e Ele quer soprar sobre você. E se essa mensagem falou ao seu coração, se o Espírito Santo tocou você de alguma forma através da palavra, não guarde isso só para você. Curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade e não se esqueça de se inscrever aqui no canal Sabedoria da Bíblia. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que edifica, transforma e renova a sua fé. Aqui, a palavra é viva. E juntos, vamos crescer em sabedoria, fé e comunhão com Deus. Que o Senhor te abençoe poderosamente e que o Espírito continue soprando sobre a sua vida. Até o próximo vídeo.